Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus transborde em nossos corações para que possamos amar o mundo como Ele o ama. Para que o amemos com todo o nosso coração, mente, alma e entendimento. E para que amemos-nos mutuamente. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na tua presença, ó Deus, cantarei louvores, adorarei voltado para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua bondade e pela tua verdade, pois magnificaste a tua palavra sobre toda a manifestação de teu nome. No dia em que clamei, tu me respondeste. Com coragem, fortaleceste a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, porque eles ouviram as palavras de tua boca. E celebrarão cantando os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Porque ainda que o Senhor seja excelso, lança contudo os olhos para as pessoas humildes, e de longe conhece as pessoas orgulhosas. Embora eu ande no meio da tribulação, tu me reanimas. Estende a tua mão contra a ira de quem me quer mal. E o teu poder me salva. O Senhor aperfeiçoará o que me tem designado. Tua misericórdia, Senhor, subsiste para sempre. Não desampares as obras de tuas mãos. Como é que anda isso aqui? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e será sempre por todos os séculos. Amém. Alguém? Amados e amadas, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Quem ama nasce de Deus, e quem conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados e amadas, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 12. Façamos então a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa oração conclusiva, então, fica conosco, Senhor Jesus, agora que a noite se aproxima e o dia já findou. Sê nosso companheiro no caminho, anima nossos corações e desperta a nossa esperança para que te conheçamos tal como te revelas nas Escrituras e no partir do pão. Concede-nos isto por amor de teu nome. Amém. Então, pessoal, uma alegria reencontrá-los, né? 10 dias depois. Nós temos hoje o desafio de olharmos um pouco para o capítulo 4. Claro que todo mundo já leu em casa, né? A ideia é da gente fazer essa atividade em casa, de ler, para não precisarmos estar lendo aqui. Não sei se está parecendo legal aí para vocês. Então, o nosso encontro hoje é Gálatas 4, versículo 31, que a gente tem aí escrito: portanto, irmãos, não somos filhos de serva, mas de livre.
que é a grande conclusão deste capítulo, é o último versículo do capítulo, né? A imagem que eu trouxe ali é uma imagem, então, de um braço escravizado, né, que rompeu as correntes e que faz parar o chicote. Uma cena que acredito que faz a gente pensar sobre a temática de hoje. A questão que nós trazemos, e quando pensávamos lá esse encontro nos primórdios, é essa, de como falar em liberdade num mundo marcado pelo privilégio da servidão, das novas relações precarizadas de trabalho. O que seria o privilégio da servidão, né? Diante de um mundo tão desigual, diante de um mundo marcado por tanta dominação, as pessoas que conseguem ser exploradas nesse mercado do trabalho consideram isso até um privilégio. Assim, eu tenho o privilégio de ser explorado por alguém. Pior seria eu não ter ninguém que me explorasse, né? Então, como é que a gente vai falar em liberdade num mundo marcado por esse termo aí inventado pelos sociólogos, né? Que é o privilégio da servidão. Paulo intensifica a questão da liberdade, mas a gente está vivendo num mundo que não é marcado pela liberdade. E isso a gente já vem falando nos encontros anteriores. Mas agora a gente vai ver essa temática à luz do capítulo 4 de Gálatas. As temáticas que a gente traz são essas. Somos filhos da liberdade e não da servidão. O protesto cristão contra a exploração. Ser cidadão, ser verdadeiramente livre na polis. Aí vem a palavra política, né? Na cidade. Como ser cidadão? Cidadão de cidade. Polis de política. Como ser cidadão, ser verdadeiramente livre na polis. Lembrando que o contexto de Gálatas somente era livre quem era homem, sexo masculino, macho, maior de idade e rico, proprietário, que tivesse nascido naquela cidade. A imensa maioria da população não era cidadã. Os pobres não eram cidadãos, as mulheres não eram cidadãs, os menores de idade não eram cidadãos, os estrangeiros não eram cidadãos. E os escravos, né? Que nem gente eram, quanto mais cidadãos. Então, ser cidadão, ser verdadeiramente livre na polis. E o compromisso político da fé. São as temáticas que a gente quer refletir no dia de hoje. A irmã Marizane já fez essa memória, vou me demorar pouco tempo aqui nela, né? Para a gente lembrar o argumento que o Paulo veio usando na sua carta. Preciso lembrar o seguinte: Paulo foi acusado pelos judaizantes de não ser apóstolo e do seu evangelho não ser verdadeiro. E Paulo está se defendendo dessa acusação. E para se defender dessa acusação, ele utiliza no capítulo 1 uma argumentação autobiográfica, dizendo o seguinte: olha, eu aqui, Paulo, sou apóstolo. E, portanto, esse evangelho que apresentei a vocês, Gálatas, é verdadeiro. Não deem ouvidos aos judaizantes que dizem que eu não sou apóstolo e que o evangelho que eu anunciei não é verdadeiro. Esse é o evangelho verdadeiro. Ainda que um anjo apareça para vocês, ainda que eu mesmo diga para vocês que o evangelho da liberdade não é verdadeiro, ele é o único verdadeiro. E aí ele traz uma argumentação autobiográfica. No capítulo 2, ele retoma a história, dizendo, não é a primeira vez que esse tema está em discussão, o Concílio de Jerusalém já o discutiu, eu já tive que puxar as orelhas de Pedro e Barnabé por conta dessa situação, então ele retoma o passado histórico, e no capítulo 3, 4 e 5 entra a parte doutrinária. Então a gente viu a parte 3 no encontro passado, capítulo 3, nessa o capítulo 4, e na próxima o capítulo 5. Ainda está no mesmo momento argumentativo, que é o argumento da doutrina, é o argumento teórico. Primeiro, Paulo analisa a sua história, a história das comunidades, e agora ele vai, então, entrar na parte doutrinal. Mas vocês vão ver que a parte doutrinal não está descolada da vida, né? Então é que essa parte doutrinal nasce da própria vida. Vai ser bem interessante da gente verificar isso. Verificamos isso, por exemplo, com uma parábola
que o Paulo inventa no início do capítulo 4. Paulo cria uma parábola. Uma parábola sempre é algo tirado da vida, é um fato tirado da vida. Qual é o fato que o Paulo tira da vida? O fato do menor da idade e do maior da idade. O menor da idade, para a comunidade de Gálatas, para a cultura da época, o menor da idade, ele era considerado um escravo. Ele não só era guiado por um escravo, né, o pedagogo, ele não só convivia com o escravo, que era com o pedagogo que ele aprendia, o pedagogo que o guiava, né? Ele não só convivia com esse escravo pedagogo, como a própria criança era considerada no mesmo nível de um escravo. Até a data estabelecida pelo pai, que era a data em que ele fazia o rito de passagem, onde deixava de ser criança e se tornava adulto. Ao se tornar adulto, ele deixava de ser escravo e se tornava livre. Ao se tornar adulto, ele se tornava efetivamente filho do seu pai, herdeiro do seu pai, livre. Mas até essa data, não. Até essa data, ele era considerado escravo. A situação das crianças aqui na antiguidade é uma situação terrível, né? Não é para menos que a gente vai encontrar várias passagens bíblicas tensionando a questão das crianças, porque as crianças são seres sem direito nenhum. Vejam que nem os discípulos queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. E veja que Jesus disse que tem que se tornar uma criança para entrar no reino dos céus. Então, a criança é um escravo, é um sem direito, é alguém que não é ainda cidadão, que não é ainda herdeiro, que não é ainda livre. Depois, no momento que se torna adulto, aquela criança deixa de ser escravo, passa a ser considerada filha, passa a ser considerado herdeiro. Tá? Então, enquanto ela é filho menor de idade, ela não é plenamente filha. Ela vai se tornar plenamente filha no momento em que ela se torna maior de idade. Paulo pega esse fato da vida, do cotidiano das comunidades, e aplica isso para a história do povo. Dizendo, o povo era escravo dos elementos do mundo. Quais elementos do mundo? Para os judeus, elementos do mundo, a lei. Para os pagãos, para os que tinham cultura greco-romana, para o pessoal de Gálatas, os ídolos, que estão ali no versículo 3 e no versículo 9. Então, enquanto o povo não chegou na plenitude dos tempos, enquanto o povo não se tornou, não conquistou a sua maioridade, que ele vai conquistar a sua maioridade no tempo messiânico, quando vier o Messias, esse povo vai ganhar a maioridade. Enquanto esse momento não chega, nós temos aí um povo de escravos. Os judeus, escravos da lei. Os gálatas, escravos dos ídolos, dos elementos desse mundo. A gente sabe que a religiosidade pagã está ligada aos elementos da terra, né? Por isso, pagã, pago, né? Chão, terra. Os pagãos estão ligados aos elementos do mundo. Então, são os ídolos. Na plenitude dos tempos, quando vier o Messias, a gente vai deixar de ser o filho menor de idade e vai passar a ser o filho maior de idade. Quando vier o Messias, nós vamos, de fato, nos tornar herdeiros. Quando vier o Messias, de fato, nós vamos deixar de ser escravos e vamos nos tornar livres. E a plenitude dos tempos veio com Jesus. Então, não é mais tempo de ser escravo, não é tempo mais de confiar na lei, não é tempo mais de confiar nos ídolos. Quem quer voltar para a lei, quem quer voltar para os ídolos, está querendo retroceder na história. É um adulto querendo se tornar criança. É um livre querendo se tornar escravo. É um herdeiro querendo perder sua herança. A história caminha na direção da gente sair da condição de criança e se tornar adulto. O que os adversários de Paulo, os judaizantes, estão fazendo é o caminho contrário. A comunidade de Gálatas, que havia deixado de ser criança, abandonado os ídolos e, portanto, entrado no tempo messiânico, na plenitude dos tempos, tinha feito o seu rito de passagem, de deixar de ser menor de idade para se tornar maior de idade e conquistar a herança,
Os judaizantes querem fazer o caminho contrário. Esse tempo messiânico, nós temos que perguntar ali, que tipo de Messias é Jesus? Na época de Jesus, havia muitas expectativas pelo Messias. Mas uns esperavam o Messias todo-poderoso. Outros esperavam o Messias juiz celeste, que ia vir sobre as nuvens para julgar a humanidade. Outros esperavam um grande líder nacionalista, outros esperavam um grande rei. Que tipo de Messias? Não basta falar dos tempos messiânicos, mas preciso a gente se perguntar isso. Que tipo de Messias foi Jesus? E aí, na própria sequência, o próprio texto responde. Né? Que Messias é Jesus? Jesus é Messias, filho de Deus. Então, é alguém que está num nível bastante alto, né? O cara é filho de Deus. Mas é um filho de Deus nascido de uma mulher. Olha a descida que Jesus faz aqui. Isso vai ficar muito mais claro lá no hino cristológico, a Filipenses 2, né? Que é o processo de kênose, de esvaziamento, de descida desse Deus Todo-Poderoso que desce a uma condição do mais baixo ser humano para lá de baixo vir reconstituindo a vida. Mas isso aparece aqui também. Ele é o Messias, filho de Deus, que se rebaixou, nascido de uma mulher. Então, de Deus, ele é nascido de uma mulher, sob a lei. Ou seja, ele desce da condição de filho de Deus para a condição de escravo. Porque Paulo já nos disse, quem está sob a lei é escravo. Quer dizer, Jesus não resgata a humanidade lá de cima do céu, lá de cima do seu poder, lá de cima da sua liberdade, vindo lá de cima, como as damas da caridade fazem, né? Que lá de cima, do alto do seu palanque, do alto do seu poder, dá a mão para quem está lá embaixo e resgata quem está lá embaixo. Não, ele entra na história. Ele não fica lá em cima tirando as pessoas do poço sem ele entrar no poço. Não, ele entra no poço e vai ocupar o lugar mais baixo que tem nesse poço. Qual é o lugar mais baixo? Ser morto na cruz. Que é uma temática que Paulo já veio trabalhando também desde o capítulo 1. Né? Ser morto na cruz, ser um maldito de Deus. Alguém que abraçou a maldição por amor a nós. Não tem ninguém mais maldito do que Jesus, aos olhos da lei. Nós temos uma lei, e por essa lei ele deve ser condenado, porque se fez filho de Deus. A lei é que mata Jesus. Temos uma lei, e ele tem que ser morto. E ele é morto na cruz. A cruz era o instrumento de tortura, era um instrumento de pena capital, pena da morte da época, à luz dos romanos. Então, Jesus é um morto pela pena de morte. E, à luz dos judeus, a cruz é algo mais terrível ainda, né? Porque é símbolo de maldição. Maldito aquele pendurado no madeiro. Está lá em Deuteronômio. Né? Se um homem for pregado na cruz, o seu corpo não vai poder ficar até o final do dia, porque tudo ali em volta está impuro. Né? Porque aquele que morre na cruz é um maldito. Então, Jesus desce da condição de filho de Deus para alguém submetido à lei, e submetido à lei, ele é um maldito. E justamente porque ele é um maldito, ele é solidário com os malditos, ele é um junto com os malditos, ele comunga dos crucificados da história, lá de baixo, ele vem resgatando os que estão sob a lei. Porque ele se submeteu à lei, porque ele assumiu a condição de escravo, porque ele assumiu a condição de maldito, ele vem resgatar aqueles que estão abaixo da lei. E lá debaixo do poço, ele vem erguendo esse pessoal para adotá-los como filhos.
Então, aqueles que eram escravos, agora são filhos. Aqueles que não tinham liberdade, agora são livres. Aqueles que não tinham direito à herança, agora são herdeiros. Ou seja, o fato de Jesus ter descido da condição divina para a condição de maldição possibilita que ele resgate todos os malditos e leve esses malditos para a condição de filho de Deus. Veja, ele sai da condição de filho de Deus e vai para a condição maldita. E lá da condição de maldito, ele traz todo mundo para que todo mundo seja filho de Deus. Adotá-los como filhos. Nós somos filho no filho. Somos filhos de Deus na filiação de Jesus. E assim como Jesus é livre, nós também somos livres. Assim como ele é o herdeiro, nós também somos herdeiros. Porque esse resgate se dá da gente se vestir de Jesus, estar revestidos de Jesus. Não sou mais eu que vivo, é ele que vive em mim. E ele vivendo em mim, eu sou um com Deus. E ali embaixo eu coloquei, né? Resgata por dentro da condição humana. O resgate que Jesus faz não é acima da condição humana. É por dentro. E aí a gente vai entender Paulo dizendo do amor que esse Cristo teve por nós, né? Porque ele se joga dentro do poço, ele se torna um de nós para resgatar a humanidade por dentro. Jesus transforma a vida a partir de dentro e não a partir de cima. Bom, nós queremos pensar a cidadania nos dias de hoje. Como é que é uma cidadania daqueles que ficam lá em cima tentando ser solidário com os de baixo? E como é que é a compreensão de cidadania com aqueles que descem e se tornam um com os malditos da história? Então, porque eles são filhos, então, foram adotados por Deus graças a Jesus, porque eles são filhos, Deus, aqui tem uma imagem da Trindade que eu adoro muito, né? Aqueles risquinhos não tem na imagem, os risquinhos foi eu que botei, as flechinhas, né? Mas é legal porque representa a Trindade junto com a humanidade, né? Nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o ser humano no centro. Né? Então, por que são filhos de Deus? Então, esse ser humano foi adotado como filho de Deus, se torna filho de Deus por conta de Jesus. Porque são filhos, Deus enviou ao coração do ser humano, aos nossos corações, o espírito de seu filho. Então, Deus, através do seu filho, para Paulo, Jesus sempre é o mediador, através de seu filho, ele envia o seu espírito aos nossos corações. O espírito sai do coração do Pai, passa pelo Filho e chega até nós. E é esse espírito que clama Abba. E é muito interessante esse texto, porque o Paulo coloca ali o Abba na língua hebraica, né? Lá dos judeus de Jerusalém, isso está no versículo 6, 4, 6. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o espírito do seu filho, que clama Abba, Pai. Paulo coloca a palavra em hebraico e logo em sequência coloca a palavra em grego. Por que ele coloca logo a seguir em grego? Para dizer que o mesmo espírito que leva as pessoas a falarem Abba, lá em Jerusalém, é esse mesmo espírito que faz as pessoas falarem em grego ali em Gálatas. E é o mesmo espírito que faz nós aqui do Brasil falar Pai. E é o mesmo espírito que faz os nossos irmãos uruguaios que estão aqui no encontro falar Padre. E aí poderíamos multiplicar essas palavras aí. Né? Deve ter gente aqui que tenha outras vertentes étnicas aí, né? Gente que fala italiano, gente que fala o alemão, gente que... Então, o Paulo faz questão de colocar a palavra Pai
porque é mais do que pai, é papaizinho, é o paiê, né? Para nós aqui no Brasil é muito paiê. Diz paiê, mãe, né? Essa intimidade, assim, de chamar o paiê, Paulo coloca tanto na língua do povo de Jerusalém, quanto na língua do povo de Gálatas, para mostrar que Deus não faz acepção entre pessoas, para mostrar que o espírito que age lá na comunidade de Jerusalém é o mesmo espírito que age aqui em Gálatas, que age aqui no Brasil, que age ali no Uruguai, que age em qualquer lugar do mundo. E é interessante que, reconhecendo Deus nessas duas línguas, e é o Espírito que clama por nós, não somos nós que clamamos, né? Nós reconhecendo Deus como papaizinho, nós nos tornamos irmãos universais. O João Osmar vai gostar aí que o Francisco de Assis, você dizia, o grande irmão universal, né? O que é o irmão universal? É aqueles que estão lá em Jerusalém e que falam Abá, são meus irmãos. Os que falam Pati são meus irmãos. Os que falam pai são meus irmãos. Os que falam padre são meus irmãos. E é o mesmo espírito nessa diversidade de línguas que faz a gente falar papaizinho. E não só os judeus, como queriam os judaizantes. É interessante que Paulo coloca Abá e ele diz assim, que significa pai? Ele não coloca que significa pai. Ele coloca Abá e logo a seguir a palavra em grego. Que na nossa Bíblia está com a tradução da... se é português em português, se é espanhol em espanhol, né? Então, a trajetória é essa, né? O povo hebreu sai da promessa de Abraão, passa pela mediação da lei, que é esse tempo de minoridade, que é esse tempo de escravidão, e chega à plenitude nos tempos na fé. Esse caminho que o povo judeu faz, os gálatas fazem de maneira semelhante. Partem da promessa, porque a promessa de Abraão também era para eles. Paulo vai dizer que a promessa de Abraão era para todo o mundo, era uma promessa universal. Então, a promessa de Abraão não é destinada unicamente para os judeus, ela é destinada para todo mundo. Promessa vale para o Uruguai, vale para o Brasil, vale para os gálatas, né? A promessa foi feita para os gálatas, e Deus prometeu e mantém a promessa em pé. Eles viveram lá um tempo nos ídolos, e eis que é chegado o momento da fé, o momento da maioridade, o momento de abandonar os ídolos e realizar a promessa. Então, aquilo que para os judeus é a lei, para os gálatas são os ídolos. Interessante que os gálatas deixam os ídolos, assumem a fé, e vêm os judaizantes fazer com que eles abracem a lei, que eles deem um passo atrás, conforme a compreensão dos judeus, e não conforme a compreensão dos gálatas. E Paulo não quer que esse passo atrás seja dado. É contra isso que Paulo se rebela, porque dar esse passo atrás significa se tornar escravo da lei, novamente. Significa perder a liberdade. Significa abandonar a graça de Deus. Significa tornar vã a cruz de Jesus. E todo o time, aquele que a irmã Marizane nos recordava no início do encontro de hoje. Depois do 12 ao 20, o Paulo para ali a argumentação. Ele vem aqui numa argumentação pesada, né? uma argumentação doutrinária, e vai fazer algumas perguntas para os gálatas, mostrando o seguinte: olha, vocês me abandonaram, vocês foram atrás desses judaizantes, mas eu não abandonei vocês, né? Eu confio em vocês ainda. As perguntinhas que estão aqui embaixo são fundamentais, é Paulo que faz elas, né? Onde estão agora as vossas felicitações? Vocês que ficavam muito felizes de me receber aí, onde é que estão agora essas felicitações? Eu tornei-me um inimigo de vocês? E aí, aqui no amarelinho, ele lembra um pouco o quão bem ele foi recebido pelos gálatas, né? Ele não se diz ofendido pelo que está acontecendo. Não é uma ofensa pessoal, assim, é uma ofensa ao evangelho, uma ofensa à graça.
É uma ofensa à fé, né? Mas ele diz, a mim vocês não me ofendem fazendo isso. Então, aqui parece que o Paulo vai meio que se tranquilizando, né? Ele entrou de pé alto, chamando de insensatos, puxando a orelha dos caras, aqui ele vai se tranquilizando. Então, ele não se diz ofendido. Lembra que a primeira evangelização que ele fez aos Gálatas, ele estava doente. A gente não sabe exatamente o que era essa doença. Muito provavelmente algo que tem a ver com os olhos, porque ele vai dizer que os Gálatas seriam capazes de arrancar os seus olhos para lhe dar. Que ele teve uma boa acolhida, que acolheram ele como um anjo, acolheram ele como Jesus Cristo. Então ele faz a lembrança, a recordação desse fato. E aqui que eu chamo a atenção que mesmo numa argumentação doutrinária, Paulo não abre mão dos elementos da vida, né? Traz a vida presente, a história presente, a relação que ele estabeleceu com Gálatas. E aí aponta as mudanças que houve, né? Os judaizantes que queriam separar Paulo da comunidade. Ele disse, se quisesse ainda separar para o bem de vocês, tudo bem, mas não é para o bem de vocês. Paulo se apresenta como mãe de Gálatas. Aqui uma leitura feminista da Bíblia poderia se demorar um pouquinho nisso, né? Paulo chama eles de meus filhos e diz que ele, Paulo, está sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado neles. Muito interessante, um homem sofrendo dores de parto até formar Cristo neles. Então, Paulo teve um primeiro encontro com Gálatas e conseguiu fazer com que eles abraçassem a fé. Agora é como se ele quisesse ter uma segunda evangelização, né? Ajudar a formar neles o próprio Cristo, para que eles consigam dizer como Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E para nós que estamos aí numa época de pandemia, é bem interessante também que diz assim, eu queria um encontro presencial com vocês, eu queria estar aí, não queria estar escrevendo por carta, eu não queria estar aqui falando pelo Zoom, eu queria estar aí com vocês, um encontro presencial, para que vocês vissem que o tom da minha voz mudou. Olha a delicadeza do Paulo. Paulo que estava furioso de brabo, agora se torna um homem super sensível, a ponto de se apresentar como mãe da comunidade, como alguém que está sofrendo as dores de parto. Eu queria que vocês pudessem escutar o tom da minha voz. Olha, eu não sei mais o que eu faço com vocês. Estou preocupado com a situação de vocês. E aí depois ele volta para a argumentação doutrinária. Ele faz uma argumentação doutrinária, relembra um fato e agora volta para uma argumentação doutrinária, que a gente já explorou bastante no encontro passado, dessas duas alianças. As duas alianças nascem de Abraão. Abraão com Sara gera Isaac, que é o filho da promessa, que é o livre, com o qual se faz uma aliança a partir da fé e se chega a Jerusalém do Alto, que é a nossa mãe. O mesmo Abraão, com Agar, gera Ismael, que é o filho da carne, que é o escravo, com o qual é feita a aliança do Sinai, e se tem a Jerusalém de agora. Jerusalém de agora do tempo dele, né? Não de agora 2021. Então, tanto Ismael quanto Isaac são filhos de Abraão. Portanto, tanto os judaizantes que estão ligados a Ismael são filhos de Abraão, quanto Paulo, filho de Isaac, que está na linhagem de Isaac ali, que é a linhagem da promessa, a linhagem da fé, também é filho de Abraão. Né? Abraão acaba sendo o pai desses dois. Mas de um, Abraão é pai pela carne. De outro, Abraão é pai pela promessa, pela fé. Um é pela carne e pela lei. O outro é pela promessa e pela fé. Interessante que se a gente vai conferir no Gênesis, tudo aquilo que Paulo traz sobre Sara, Isaac, Agar, Ismael, Abraão, não é bem assim que está descrito lá no Gênesis. Né? É o que a gente já dizia no encontro passado. Paulo força um pouquinho a leitura, distorce um pouquinho a leitura, ele faz o Antigo Testamento se encaixar no Novo. E seus adversários fazem o contrário. Faz o Novo se encaixar no Antigo.
Então, e o próprio Paulo fala que é uma alegoria. Ele diz, eu vou fazer aqui uma alegoria, uma comparação, né? Não estou fazendo uma leitura literal. O problema que o Paulo identifica é que os Gálatas querem abandonar a liberdade, a linhagem ali Sara e Isaac, para abraçar a linhagem Agar e Ismael, que inevitavelmente vai torná-los escravos da lei. É tão distorcido assim, ó, que a gente vai ver. No Antigo Testamento não tem como ligar Ismael diretamente à lei, a Moisés, né? Os fatos não foram esses, tal como narrados lá no Antigo Testamento. Essa é uma elaboração do Paulo aqui. Então, tem essas duas alianças, né? Paulo quer que Gálatas, obviamente, abrace a questão da promessa, da liberdade, e não retroceda para a lei, para a escravidão. E aí, aqui nesse cantinho, eu trouxe outros dados que aparecem do 21 ao 31. Tem um trecho ali, Gálatas 4:27, que ele copia lá de Isaías 54, versículo 1. Isaías, o Deutero Isaías, o segundo Isaías, é um profeta da época do exílio. Né? Então, o segundo Isaías, o que tem? O povo foi deportado para o exílio, Jerusalém está sem ninguém. Não tem povo. E aí o segundo Isaías diz isso, que uma mulher estéril, sem marido, vai ter mais filho do que a outra que tem marido. Isaías traz uma promessa no exílio da formação de um novo povo de Deus. Isaías traz uma esperança para um povo que está vivendo a época do exílio. Dizendo, não se apavorem. Né? Tem aqui uma promessa para vocês. Deus vai construir um novo povo. Mas a gente não está vendo nada, é tudo estéril. A gente só vê destruição, morte, gente exilada. Ele diz, mas dessa esterilidade aí, Deus vai fazer brotar muitos filhos. Interessante que Paulo pega isso de Isaías justamente para intensificar essa ideia. A partir da promessa, a partir da fé, a partir do tempo messiânico que realiza a promessa, nós temos aí um novo povo de Deus. Nós temos aí uma nova aliança. E aí ele traz o significado dessa nova aliança, dizendo, vocês são filhos da promessa, vocês não são filhos da lei, portanto, vocês são filhos da livre, são filhas de Sara e não filhas da escrava, da Agar. A escrava, Agar, vai ser expulsa, tal como foi expulsa lá por Abraão, e seu filho também vai ser expulso, porque ele não é herdeiro. Ai. E vai dizer que o nascido da carne, o Ismael, perseguiu o nascido do espírito, Isaac. O que também, se vocês forem procurar na Bíblia, isso não aparece. Né? Poderia ter, inclusive, alguma historinha mais alegórica na época do Paulo, nos meios judaicos, que dissesse sobre isso. É possível. Mas é possível ser uma criação do Paulo também, de que o Ismael perseguia o Isaac. Mas o que é verdadeiro é que os judaizantes estão perseguindo Paulo. O que é verdadeiro é que os nascidos da carne, que são os judaizantes, que são os representantes da lei, que são os representantes da Jerusalém terrestre, estão perseguindo aqueles que são os filhos da promessa, que são os livres. Então, o nascido da carne, o Ismael, que representa os judaizantes, persegue o nascido do Espírito. Então, tanto lá no passado, vai dizer Paulo, ocorreu isso entre o Ismael e o Isaac, e agora acontece isso entre os judaizantes e eu, por isso que eles me perseguem. Bueno, trabalho em grupo hoje vai ser bem facilzinho, pessoal. É uma pergunta só. A gente já teve várias perguntas, a gente já teve algumas perguntas, a gente não teve perguntas, e hoje é uma só. Então, segundo capítulo 4 de Gálatas, tomando o capítulo todo. Que inspirações o texto oferece para as nossas praxes políticas? Vou explicar um pouquinho. Lendo esse capítulo 4, que ideias que surgem daí para as práticas dos nossos grupos?
Quando eu falo aqui praxis políticas, pode ser inclusive política partidária. A gente sabe que a política é mais ampla que a questão partidária. Pode ser a prática política da minha comunidade. Prática política aqui entendida como polis, como prática cidadã, né? Como prática em prol da coletividade, do bem comum, dos mais necessitados, né? Da nossa ação no mundo. Então, a nossa ação no mundo, que ideias que vêm aqui de Gálatas 4? Atuação social, atuação política, atuação cidadã da minha comunidade, do meu grupo, da minha ONG, do meu coletivo, do meu movimento sindical, do meu movimento social, do meu movimento estudantil. Que ideias, que inspirações que vêm dessa carta, né, para a nossa praxis política. Por exemplo, a nossa praxis política se coaduna com qual tipo de Messias? É esse tipo de Messias aqui, que desce, é solidário, e ergue as pessoas, tal como o samaritano, né, que desce, ergue o caído, levanta o caído. As nossas praxis são praxis trinitárias, comunitárias, na qual nós nos reconhecemos como irmãos de toda a humanidade, e não só irmãos do nosso grupinho. É muito fácil Jerusalém dizer, nós somos irmãozinho aqui entre nós, mas ser irmão de todo mundo. As nossas praxis são, de fato, libertas da lei, dos ídolos, do mercado, de tudo aquilo que aprisiona nos dias de hoje. As nossas relações humanas, as nossas relações afetivas, como que nós nos acolhemos mutuamente, né? Como é que nós formamos Cristo em nós? E que time a gente está jogando aqui, né? Está jogando no time da liberdade ou da escravidão? O grupo 1, eu olhei e falou, era o Edson, Maria do Carmo, Alceu, a Carla, e noviciado lá de Goiás, acho que a gente fez. Até mesmo pessoas do grupo para complementar, porque no começo eu não tive um problema aqui no arquivo, eu tive que demorei para conseguir relatar. O que foi comentado é fazer deve haver um discernimento. A lei conduz, mas também te deixa com uma viseira. A lei limita, na realidade, ali, como Paulo já quis expandir, não vamos se prender à lei. Então, a lei se pode se torna uma viseira, fica muito parado do que a realidade mesmo. Assim como Jesus, Paulo defendeu a vida em primeiro lugar, uma liberdade como Jesus queria, e não a lei que mantinha a escravidão. Agar, ao ser expulso junto com seu filho Ismael, passou a ser livre. Temos que ter consciência de assumir a nossa fé diante do mundo. O uso da liberdade em nossa prática parece fácil, mas não é do ponto de vista da solidariedade, do amor cristão. O sistema não permite porque diz que as coisas servem para produzir dinheiro, produzir lucro. E muitas vezes nós temos cuidado com nas próprias igrejas nossas, com essa preocupação maior com dinheiro e não com a prática de Jesus Cristo, no caso. Alguém mais do grupo quiser complementar a parte inicial que eu não pude anotar, no caso. Não, mas tá bom, Pedro. É isso, mais ou menos isso, sim. Vamos ao grupo 2, então? O grupo 2 é o Valdeci, e nós vamos complementar junto com o que der. Tá aí por aí, Valdeci? Estou para relatar, não é isto? Para relatar, a irmã, ou a Nélia, falou da comunidade em relação à Carta dos Gálatas, falou da família, falou do capítulo 4 da Carta dos Gálatas, falou
da preferência das mulheres. Não foi isto, Nélia? Falou também de Agar, disse que o filho dela formou uma geração. Falou também da carta dos Gálatas, né? Falou que são filhos de Deus, eles não queriam ser filho de Deus, uma coisa assim desse tipo. Eles renegavam ser filhos de Deus. Não parecia assim que ela comentou. O Manuel também falou da irritabilidade que ele teve em relação a este texto, parece. Ele ficou muito irritado com isto. Ele falou também que nós herdamos a crença da corte portuguesa. Beto falou que falou também de Francisco, disse que ele dava exemplo. O Santo Padre, o Papa, disse que os documentos dele, né, dá exemplo para que a gente possa segui-lo. Falou da corrupção, acho que foi do salário dos juízes, parece que foi isto, são muito altos. Falou do aumento do IPVA, parece que é PVT, aquele imposto da casa. Foi a irmã que falou sobre isso. Foi, né? Foi a irmã. Certo, está bom. Neila falou também do trabalho. Muito difícil, muito. Parece que foi trabalho em relação à mulher, que tem diferença de salário. Foi isso? Uhum. Não foi? Isso mesmo, é verdade. O Manuel também falou da má distribuição de dinheiro. Gente, eu acho que é isso. Se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. Rapidinho, então, assim, a gente analisou, né? Às vezes nós ficamos. A pergunta era: que inspirações o texto oferece para as nossas práticas, a prática política na nossa vida em geral, na comunidade, na sociedade, no trabalho? Nós estamos num momento de indignação. E às vezes nos dá vontade de fazer como Paulo, né? Tirar tudo para o alto e dar uma sacudida nos que nos cercam, no trabalho, também na família, nas opções, no ser político, que todos nós somos, e empregar boa política, porque a gente está vendo que ser cristão, é o chamamento do Papa, né? Que todo cristão deve pôr a sua prática política à disposição na sociedade, e que nós estamos vendo no Brasil é uma bancada que se diz cristã, está longe de ser, que é uma vergonha, e a gente fica indignada com o que o povo está sofrendo, com o dito cristão, com a bancada cristã que se diz política, e eles estão nos tornando escravos. E ali, uma coisa que me incomodava o Manuel também, aquela comparação com Agar, e eu gostei que o outro grupo complementou. Agar, no momento que é expulsa, que não querem mais saber, ela se torna livre. Não tinha pensado nisso. Às vezes é bom sair do grupo, da roda, para se tornar livre. Às vezes tem coisas que nos amarram. E assim, Manuel fala da indignação com um momento político que nós estamos vivendo como sociedade,
e diante dos aposentados, do custo de vida, da não opção pelos pobres, da hipocrisia generalizada que a gente vive de trabalho, na comunidade, na sociedade, até mesmo nas relações familiares. E nós víamos no encontro passado que ter fé é ser fiel. Eu acho que foi o Hildo que fez isso, amarrou com Eliezer. Ter fé é ser fiel a uma causa, a um princípio, né? A um Deus da vida, e é clamar pela vida. E o que a gente está vendo é o culto da morte. Como o Beto falou ali, da negacionismo na vacina, mas não é só para a pessoa de mais idade. Nós tivemos um exemplo bem de um rapaz de 30 anos que passou Covid para todo mundo, porque ele e a mãe não acreditam em vacina, só que ele se contaminou e contaminou uma família inteira, né? Então, é muito duro isso, nesse momento. Então, essa prática que nós levamos, o que esse capítulo nos ajuda para a nossa prática é a resistência, né? É gritar como Agar no deserto quando foi despejada, né? Não ficar quieta e ter aquela resistência de Paulo, né? Às vezes de partir para a boa briga, porque a gente não pode ficar tão quieto. Só complementar aí rápido, Eliezer, a questão do Papa que eu levantei é a questão de que, nesse momento, a nível mundial, há como que uma negação da legitimidade do espaço político, legislativo e substituído, às vezes, pela própria justiça injusta, né? A gente viveu isso aqui, mas está sendo vivido em outros lugares, né, do planeta também. Então, a política, o Papa afirmando a política como um espaço fundamental para nós cristãos, né, para o exercício, inclusive, da nossa fé, entrando em cheio na política. E eu agregaria aqui o alargamento do espaço político. E nos parlamentos, e nas prefeituras, no governo, mas sem a pressão, sem a organização nossa, que nós já fizemos há 20, 30 anos atrás, nós católicos, nós cristãos fazíamos isso a partir das sedes, nós precisamos retomar isso. O dilema é que nós estamos ficando meio velhos, vários de nós, e nós precisamos de uma juventude nova. O sub-40 a gente não tem, lamentavelmente. Então, precisamos de ver como se trabalha melhor isso com a pastoral da juventude, com a juventude, e alargar o olhar nosso também. Alargar esse olhar para dialogar mais ecumenicamente com todos os irmãos de todas as religiões, inclusive com aqueles irmãos nossos que não têm religião. Pelo bem viver comum, que explicita melhor o bem comum aristotélico, grego, pelo bem viver comum, é necessário a gente fazer isso. E o bem viver comum não é em Brasília, é na minha comunidade concreta, é na minha escola concreta, no meu posto de saúde concreto, onde eu estou morando. Assim, eu ia deixar para falar no final, mas já que dois grupos trouxeram isso, eu vou dar uma conversada agora aqui. Esse raciocínio que vocês fizeram de que Agar fugindo é livre juntamente com o Ismael, ele está corretíssimo se a gente der uma olhada no livro do Gênesis, né? No livro do Gênesis, a história de Agar e Ismael é terrível, assim, o jeito como eles são expulsos, e é lindo o jeito que Deus o socorre, mas a Agar e o Ismael, de que Paulo está falando, não é a mesma aquela, né? É Agar e Ismael segundo a argumentação do Paulo, é uma alegoria. Por isso que tem elementos que a gente vai encontrar na Agar e no Ismael de Paulo que não tem respaldo no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento diz que Ismael e Isaac brincavam. O Paulo vai dizer que o Ismael perseguia o Isaac e batia no Isaac. Isso não tá lá. Paulo vai associar Agar e Ismael com a lei de Moisés. Não tem nada, vocês podem ler o Antigo Testamento inteiro, não tem nada que ligue Agar e Ismael com Moisés, que ligue Agar
e Ismael com a lei. Mas o Paulo faz todo mundo ser jogador do mesmo time ali. A lei, a Agar, o Ismael e os judaizantes. Então, para Paulo, a Agar e o Ismael não tem liberdade nenhuma. Não, a liberdade está com Sara e com Isaac. Né? Então, são dois times. Paulo cria uma polarização. Ó, eu, Paulo, estou em prol do evangelho da liberdade, que é o evangelho do Espírito, que é o evangelho da promessa, que é o evangelho representado pela promessa de Abraão, e tem essa sequência lá, Sara, Isaac e assim por diante. E tem o outro, que é da escravidão. Esse é da Agar e do Ismael. Né? Então, E como ele não é herdeiro, é que ele foi mandado embora, porque ele não vai herdar, porque ele é um escravo, porque ele não é livre. Mas a briga de Paulo não é com Agar e com Ismael, que estão lá no Antigo Testamento. A briga do Paulo é com os judaizantes. Paulo está dizendo, esses judaizantes são escravos. Esses judaizantes não são livres. Esses judaizantes estão presos à lei e não à promessa. Pode falar, Edson. Não, era isso que eu ia dizer, quer dizer, eles são produtos. Ele quis exaltar ou caracterizar bem o aspecto da lei, né? Isso. Só que tu vai ler no Antigo Testamento, Ismael não está ligado à lei, Agar não está ligado à lei. Mas na alegoria que o Paulo criou, que o Paulo inventou, estão. Então, por isso que eu digo, a interpretação do grupo ela está corretíssima se a gente pegar o livro do Gênesis. Né? Agora, para Gálatas, ela não se aplica. Vai fazer assim, no Gênesis até a gente pode considerar aspectos ali muito positivos, tanto em Agar quanto em Ismael. Agora, em Paulo, eles não vão ter aspecto positivo nenhum. Eles são aliados dos inimigos de Paulo, com quem está acusando Paulo e contra quem Paulo está se defendendo. Né? E por que Paulo faz isso? Paulo cria essa estratégia porque é muito difícil para um judeu dizer que a lei é algo secundário. É muito difícil para o judeu dizer que a lei foi superada. O Paulo cria uma super argumentação. Qual? Que a gente viu no encontro passado. Ele diz, a lei não é o ponto de partida. Antes da lei, já havia a promessa. Então, ele parte da promessa, ele não parte da lei. Bom, se tem algo mais antigo aqui, isso aqui é mais importante do que a lei. Então, a lei, ela perdura por um tempo. Ela não foi a primeira e nem vai ser a última. A primeira é a promessa. Depois tem a realização da promessa em Jesus. E Agar e o Ismael, que não tem nada a ver com lei, que não tem nada a ver com Moisés, você vai ler no Antigo Testamento, o Paulo coloca todos eles no mesmo bolo. Né? Muito bem, grupo 3. É o nosso grupo 3? Eu acho que eu me perdi, né? Tudo bem, então eu posso relatar. Então, a pergunta é que inspirações o texto oferece para as nossas práticas políticas? Então, a gente discutiu o seguinte: o texto nos inspira a transformar e organizar a direção da nossa sociedade, com atitudes baseadas no amor, e não em leis que prejudicam o povo, que separa, que segrega. A gente vive tempos muito sombrios, né, como já foi dito aqui, num cenário ultraliberal, reacionário, e que foi potencializado pela pandemia mundial. E a gente tem que ser resistência a isso tudo, né? Lutar contra essas injustiças, ajudar o irmão a carregar o fardo, porque ele sofre, né? Isso tudo é amor, é o amor que Paulo fala, né? Que é a liberdade. Aí o Eliezer também participou do nosso grupo, e ele falou sobre a pedagogia freiriana, né? Que é preciso resgatar a vida a partir da comunidade, não vinda de cima. Temos que ver as necessidades do entorno. É preciso lutar por isso a partir da realidade das bases, né? E não com leis vindas de cima, né? De cima para baixo. Aí o Murilo também, né, que fazia parte do nosso grupo, ele vai dizer que Paulo vai dizer que está triste,
Assim também temos pessoas que estão no poder tirando nossa alegria. Com práticas neoliberais, eles nos tiram a liberdade, não podemos estar onde queremos. Paulo sofreu perseguições. Nós somos perseguidos, né, hoje, também, quando nós vamos às ruas, né, lutar, quando nós vamos às ruas, lutar por tudo de errado que está aí. Porque nós precisamos resgatar os nossos direitos, né? Então, nós somos tolhidos até de ir às ruas, né? Somos ameaçados. O que mais que ele falou? Foi discutido também aqui, a Terezinha também falou, né, sobre a questão da escravidão, né, que Jesus respeitou as leis da época. Paulo nos fala de liberdade. Ele foi liberto, abriu mão de tudo e escolheu evangelizar. Que a gente tem que lutar pela liberdade das pessoas e as pessoas têm que ser coerentes, porque o Espírito liberta. O Frei João Osmar também disse sobre a liberdade que Paulo fala, é uma liberdade pesada, pois cada ação que fazemos, temos que prestar contas, né? Que aí ele citou aquela frase do Santo Agostinho que fala que ame e faça o que quiser, né? Por quê? Porque cada ação, né, tem uma reação. Se o Murilo quiser complementar, alguém do grupo. A gente está com pouco tempo, então... Bom, mas quer falar? Não. Vamos para o quarto? Quarto grupo? Nosso grupo quarto estava formado pela Mari, a Adélia, a Cleri, a Marlene e eu. E aí nós conversamos, foi colocado assim, que na Carta de São Paulo nós vemos a coragem e a fé, e que como missionárias, uma irmã que é missionária, levar a fé e a coragem, principalmente nesta época na qual a gente viveu a pandemia, tá? Que usando os meios de comunicação, já que a gente não podia estar presente nos lugares, tá? Levar a palavra e os conselhos através das redes sociais, se usava o celular, o computador, tá? E também as restrições, tá? da pandemia, que através da oração, tá? Da palavra e da oração, e ter sempre ter presente principalmente aquelas pessoas que tiveram uma doença, que estavam doentes, e as famílias daqueles que morreram, tá? Neste tempo, o que nos foi, tá, apresentado, ou seja, a possibilidade que nós tivemos foi essa, tá? Bom, também se comentou que nossa responsabilidade como a política, tá? Que os políticos têm responsabilidade ao realizar a gestão. Eles colocam leis e normas, mas que há muita falta de respeito nas pessoas, tá? Que não respeitam, que cada um quer a sua liberdade sem respeitar a liberdade do outro, tá? Falamos também que é muito preocupante na nossa sociedade a falta de saúde, a falta de educação, a falta de emprego, a falta de valor à vida, tá? Há muita... Nossa função, ou seja, nosso trabalho, nossa coragem, nossa fé deve ser mostrar e dar o exemplo. Porque alguém colocou que nas nossas comunidades faltava alguém que desse o exemplo, ou seja, a falta de acompanhamento na comunidade.
e até se falou em falta de pastor, tá? Falta de pastores, nós estamos com falta de vocações, tá? De pessoas que orientem, tá? E também se falou que todos somos missionários, todos, assim como Paulo, todos nós temos que ser missionários, fazer alguma coisa, não ser somente, que nossa fé deve ser não somente em palavras, senão também em obras. E que para resgatar o sentido da vida, nós também devemos nos inspirar na coragem de falar a verdade, mesmo que não seja agradável a quem ouve, tá? Que devemos nos inspirar. Até se falou no Papa Francisco de que ele é uma pessoa que tá com muita coragem, colocando-se sempre à frente da verdade, da fé e do amor. Mais ou menos isso. Bem, muito obrigado, Lília, em nome do grupo. Pessoal... Não sei se quer colocar alguma coisa a mais. Eu, mais ou menos, o que retirei foi... Alguém do grupo? Não? Então, assim, o apanhado que vocês trazem é enorme, né? Vale ressaltar o seguinte, essa questão da cidadania, da dimensão política e tal, ela não fica restrita ao capítulo 4, né, que a gente escolheu essa temática para olhar o capítulo 4 com esse olhar. Mas ela está em toda a carta, né? Se vocês pegarem aquela igualdade fundamental dos batizados, né, de que não há mais judeu e grego, não há mais escravo e livre, não há mais macho e fêmea, olha o poder, o potencial político que tem uma igualdade dessas, né? A questão da liberdade, que a gente vai ver no encontro que vem, que é acentuado, né? E que Paulo não entende a liberdade se a minha liberdade vai até onde começa do outro. Para Paulo, a liberdade de um não é limitador da liberdade do outro. A frase correta para Paulo seria: a nossa liberdade nasce junta. A nossa liberdade tem a mesma fonte. A nossa liberdade não entra em contradição uma com a outra, porque ela está fundada em Cristo. Na sociedade liberal, sim, a minha liberdade vai até onde começa do outro. Porque a gente está pensando em liberdades contrapostas, né? Em liberdades contraditórias, liberdades que não nascem juntas. Aqui é outra perspectiva da liberdade, mas isso é tema para o nosso próximo encontro. Então, ressaltar isso, né? Vocês são filhos e filhas da livre e não da escrava. Né? Essa ideia da liberdade. Então, uma dimensão política fundamental é essa, da gente ser pessoa livre. E não é fácil ser livre num mundo tomado pela dominação. Não basta também só lutar contra a dominação. Depende muito do método que a gente vai utilizar para lutar contra a dominação. Porque, às vezes, lutando contra a opressão, contra a dominação, a gente se torna profundamente opressor. Há uma tentação política muito grande da gente confiar no messianismo, né? Agora vai vir aqui para a comunidade o pastor que vai salvar todo mundo. Agora vai vir um padre que vai fazer a coisa acontecer. Então a gente está sempre esperando um Messias, né? Um Messias que vai vir para resolver todos os problemas. Se tem algum messianismo que vale a pena a gente confiar, é o messianismo de Jesus. Que ele é antimessiânico nesse sentido do salvador da pátria. Né? Qual é o messianismo de Jesus? De descer à condição do último, de servir a vida a partir de baixo, de tornar as pessoas protagonistas do seu processo de libertação. Não é alguém que liberta de cima, né? Mas é alguém que constrói com as pessoas a partir de baixo. Essa é uma dimensão política interessantíssima nesse capítulo 4. E a gente tem grupos de esquerda, grupos críticos, grupos de movimento de transformação que não conseguem fazer isso. Tem um discurso libertador, uma finalidade libertadora, mas os meios que utilizam não são muito libertadores. Essa crítica eu fazia... Aqui Paulo chama atenção para isso, né? O tipo de Messias que Jesus é. E aí todas as outras dimensões que vão aparecendo, né? Se Deus é papai de todos nós, bom, então todos nós somos irmãos. Então tem uma dimensão de uma fraternidade universal. Como é que politicamente
eu me comporto como irmão universal ou não? Né? Como é que eu estabeleço relações ecumênicas, ali os judeus e os gregos, com quem crê e tem tradições diferentes da minha? Como é que a gente supera a tentação do conservadorismo? Porque essa coisa de voltar à lei é a ideia assim, no passado era bom, a lei nos dava uma segurança, então vamos conservar, vamos voltar. É outra dimensão política que a gente pode explorar, né? A ideia de parir um povo. Vejam, o Paulo diz, as dores de parto que eu estou sentindo para parir vocês, né? De toda a liderança deveria ser alguém que está aí se esforçando, sentindo dores de parto para parir esses filhos, né? Tem um texto do Leonardo Boff muito bonito, As Parteiras de um Povo, que ele fala das irmãzinhas de Foucault, que trabalhavam com uma tribo indígena que tinha decidido se exterminar, né? Estavam se suicidando, não tinham mais filhos, e elas vão lá e retomam a esperança desse povo. Então, como ser parteiros e parteiras de um povo, numa situação que está muito parecida com aquela devassidão do contexto do exílio que Paulo cita, né? Da esterilidade, da morte, da disseminação do povo. Nós estamos aí vivendo sobre cadáveres, 600 mil pessoas morreram no Brasil, né? Como reconstruir um povo, uma nação, depois de uma pandemia dessas? Olha a atividade política que a gente vai ter que fazer, o trabalho de base que a gente vai fazer. Né? Pessoas desalentadas, pessoas desempregadas, pessoas passando fome, sem um enfrentamento político, sem uma organização política, quer de política social, quer de política partidária, ela é fundamental. Né? Nós não vamos reconstruir a vida do nosso povo sem a dimensão política. Né? E tudo isso que vocês trouxeram, né? Quando a gente começa a atuar, toda a perseguição que vem. Perseguição que veio contra Paulo, perseguição que o Papa Francisco está enfrentando dentro da própria igreja, né? E a perseguição que todos nós, certamente, um dia já enfrentamos.